boa tarde. O que pode e o que não pode nas redes sociais quando se trata de divulgação profissional? Uma norma da Ordem dos Advogados do Brasil tem gerado polêmica entre os integrantes da classe. A regulamentação, que começou a valer em agosto, proíbe ostentação na internet que possa ser usada para promover a atividade profissional. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, vai ajudar a esclarecer as dúvidas em torno do assunto, mas esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determina a soltura de um homem que foi condenado apenas com base em reconhecimento fotográfico. Segundo o ministro, o reconhecimento fotográfico por meio de aplicativo de WhatsApp gera dúvida quanto à prática do crime. Plenário do Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento da ação que questiona a proibição de showmícios em campanhas eleitorais. E ainda, caso Henri Borel. Em depoimento à Justiça, Babá muda a versão sobre as agressões sofridas pelo garoto. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a soltura de um homem condenado por roubo. O ministro entendeu que não há provas para a condenação. O ministro Gilmar Mendes analisou o pedido de um homem condenado com base apenas no reconhecimento fotográfico. A Defensoria Pública alegou no STF que o homem foi considerado culpado desde a abordagem policial e não foi dado a ele o direito da presunção de inocência. Segundo o processo que chegou ao Supremo, o homem foi preso logo após 4 pessoas terem sido roubadas. O policial tirou uma foto e encaminhou por WhatsApp para outros policiais que estavam com as vítimas, e elas fizeram o reconhecimento. Segundo o ministro, o reconhecimento fotográfico por meio de aplicativo de WhatsApp gera dúvida quanto à prática do crime. Gilmar Mendes destacou que o réu não estava com a arma nem com nenhum dos objetos roubados. Mesmo assim, foi reconhecido pela fotografia e acusado de participar do roubo. O ministro afirmou que, mesmo tendo sido confirmado em juízo, o reconhecimento está viciado e é preciso considerar também que não há nenhuma outra prova que confirme a participação do réu no crime. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a prorrogação do convênio firmado entre a União e o Estado do Maranhão para a instalação de cisternas e outros sistemas de acesso à água nas comunidades agrícolas do Estado. Quem tem os detalhes da decisão é a consultora jurídica da TV Justiça, Hanna Gomes. A ação foi proposta pelo Estado do Maranhão contra a União para reconhecer a prorrogação do convênio que estabelece a criação de um plano de trabalho para a instalação de cisternas e sistemas de acesso à água. A ideia é abastecer as comunidades agrícolas e beneficiar a cadeia produtiva do Estado. O mérito da ação é justamente o pedido de estabilização dessa tutela provisória. O convênio já tinha recebido termos aditivos anteriores, que renovavam o prazo dessa obrigação. A previsão de encerramento era para junho deste ano. Porém, as entidades já haviam negociado e aprovado um novo termo aditivo, que ficou sem a assinatura do Ministério da Cidadania, o qual requereu a apresentação de prestação de contas para encerrar o pacto entre as partes. A liminar foi concedida pelo ministro relator Alexandre de Moraes, que determinou a prorrogação da vigência do convênio nos moldes do último termo aditivo até setembro de 2022. O ministro entendeu que essa prorrogação já tinha sido acordada entre as partes e que a União, mesmo não tendo assinado o novo termo aditivo, gerou a expectativa de uma nova prorrogação e não poderia recusar a renovação sem justo e razoável motivo, atendendo então aos princípios da administração pública para os atos administrativos. O plenário do Supremo retoma hoje o julgamento da ação que questiona a proibição de showmícios em campanhas eleitorais. 3 ministros votaram na sessão dessa quarta-feira. Desde 2006, os showmícios não são autorizados conforme estabelece a lei eleitoral. Em 2018, PSB, PT e PSOL entraram no Supremo questionando essa proibição, que também não permite a apresentação de artistas em comícios e reuniões eleitorais, mesmo quando feitas de modo gratuito, sem a cobrança de cachê. Para os partidos,
a proibição não é compatível com a garantia constitucional da liberdade de expressão. Além de violar a liberdade de expressão, essa regra também é incompatível com o princípio da proporcionalidade nas suas 3 dimensões, nos seus 3 subprincípios. A medida é inadequada, primeiramente porque uma das finalidades que é empregada, a finalidade paternalista, não se compatibiliza com a Constituição. Em segundo lugar, porque a outra finalidade possível, a redução dos custos de campanha, não é atingida com a promoção da medida. Quer dizer, ela não é apta, não é idônea a atingir essa finalidade. Já para a Procuradoria-Geral da República, é preciso preservar a igualdade de oportunidades e, por isso, se manifestou pela improcedência da ação. É a formação do consenso social que legitima materialmente a democracia representativa, em especial, aquela que se manifesta periodicamente nas urnas. E nós sabemos que no país e de modo geral, quem tem mais dinheiro, tem mais condições de sustentar grandes contratos com grandes artistas. Segundo o relator ministro Dias Toffoli, o showmício é um evento que tem como objetivo convencer o eleitorado usando entretenimento. Toffoli explicou que artista e candidato dividem o palco, que também é palanque, para assim captar votos. Por isso, o relator entendeu que os showmícios devem continuar proibidos, como determina a legislação. O ministro, no entanto, admitiu a realização de apresentações artísticas e shows musicais em eventos de arrecadação de recurso para campanhas eleitorais, porque se trata de recurso que será prestado por pessoas físicas não vedadas pela legislação eleitoral. Voto pela parcial procedência da ação direta de inconstitucionalidade para conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 23, parágrafo 4º, inciso 5 da Lei 9.504 de 1997, visando incluir no seu escopo a possibilidade de realização de apresentações artísticas ou shows musicais em eventos de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais. Já o ministro Nunes Marques votou pela improcedência total da ação, mantendo a proibição dos showmícios. Ele ainda entendeu que os eventos musicais ou artísticos para arrecadação também não devem ser feitos. O intento do legislador foi de tentar igualar ao máximo as condições entre os candidatos, evitando o abuso do poder econômico e a influência pessoal dos candidatos dentro do universo artístico, bem como evitar maiores desigualdades entre os partidos no poder de captação de recursos eleitorais. Sem regras como essa, se instigaria a desigualdade entre os candidatos e entre os partidos políticos, com clara violação ao princípio da isonomia. Depois do voto do ministro Alexandre de Moraes, que acompanhou o relator, o julgamento foi suspenso. O Poder Judiciário conta hoje com quase 5.500 pessoas com deficiência no quadro de trabalhadores. Os dados inéditos foram divulgados nesta quarta-feira pelo Conselho Nacional de Justiça. A pesquisa foi feita para embasar projetos e ações sobre o tema nos tribunais. Pessoas com deficiência representam 1,67% da força de trabalho da Justiça brasileira. São 5.344 trabalhadores entre servidores, magistrados e estagiários. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, a maior parte tem deficiência física. Em seguida, deficiência visual e auditiva. A maior proporção de profissionais com deficiência está na Justiça do Trabalho e nos tribunais superiores, STF, STJ, TST e TSE. Cerca de 70% dos servidores e magistrados deficientes foram aprovados em concurso público por meio de cotas. Os dados do CNJ fazem parte de uma radiografia da Justiça brasileira e vão ser usados para embasar projetos voltados a essa temática. Porque como você vai criar uma política, estabelecer metas, estabelecer prioridades, se você sequer conhece a realidade, né? Então é um primeiro passo, né? O diagnóstico é o primeiro passo para você conseguir fazer um planejamento adequado, né, baseado em evidência. Então, acredito que essa seja uma base importante para qualquer política que vá ser desempenhada. A Resolução 401 é a mais recente sobre o tema.
Ela traz diretrizes de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência que atuam no Poder Judiciário. A normativa valoriza a promoção da igualdade e reforça o combate a qualquer forma de discriminação nesse sentido. E você vai ver a seguir norma da Ordem dos Advogados do Brasil que proíbe publicidade e ostentação nas redes sociais, gera polêmica. Assunto para daqui a pouquinho, voltamos já. A Constituição, lei máxima de uma nação, é o pilar de organização política e social do nosso país, pois estabelece o funcionamento do governo e também os limites da sua atuação, definindo ainda direitos e deveres dos cidadãos. Um provimento da Ordem dos Advogados do Brasil sobre publicações em redes sociais tem sido motivo de polêmica. O texto regulamentado em agosto proíbe ostentações na internet que possam ser usadas como publicidade do profissional. Uma vida de luxo na internet. Fotos de relógios caros, passeios de lancha, de jatinho e viagens para lugares paradisíacos. É assim que muitos advogados se mostram nas redes sociais. Para especialistas, expor a vida particular gera conexões importantes e pode ajudar a construir uma imagem para alavancar a carreira profissional de uma pessoa. A questão da migração para a rede social, ela deixa de ser um modismo e passa a ser algo absolutamente necessário para a sobrevivência. Então, a rede social, ela passa a ser uma ferramenta quase que primária para a geração de conexão, segurança na tomada de decisão, na contratação de um serviço. Mas, para a Ordem dos Advogados do Brasil, a ostentação nas redes sociais pode ser prejudicial quando relacionada à atividade profissional do direito. As postagens na internet foram alvo de um provimento regulamentado em agosto deste ano e que tem gerado polêmica entre os advogados. De acordo com a OAB, fica vedada a ostentação de bens, assim como a promessa de resultados ou a utilização de casos concretos para a oferta de atuação profissional. O objetivo seria separar a vida pessoal da atuação profissional do advogado, o que muitos entendem ser impossível nos dias de hoje. A gente é bombardeado por redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, Clubhouse. Calma. Os advogados não precisam estar em todas as redes sociais, mas eles precisam estar nas redes sociais orientadas para a sua audiência, para o seu público. Se eu sou um tipo de advogado onde o meu cliente se identifica com a viagem que eu fiz, com o carro que eu tenho, obviamente isso pode gerar um estreitamento de conexão. Bom, e para mostrar o outro lado, a repórter Manuela Rolim foi ouvir a conselheira da OAB, Sandra Krieger. Ela foi a relatora do provimento. Doutora Sandra, alguns advogados dizem haver insegurança jurídica nesse provimento, né? Eles alegam que o termo ostentação é muito subjetivo. Qual que é o posicionamento da OAB diante dessa questão? Nós tornamos o provimento genérico como tem que ser uma lei. Então, as palavras ostentação, a palavra respeito à advocacia, se portar com moderação, ela já é do Código de Ética. E ostentar no sentido de tornar inviável a competição com outro profissional. Então, a ostentação como uma utilização de mercancia, de venda de produto, como eu disse antes. O que a gente não pode vincular é a atuação da gente como pessoa e tudo aquilo que eu, Sandra, publico na minha rede social privada é absolutamente fora do âmbito da OAB, fora da ingerência da OAB. O que eu faço é direito de expressão minha e a OAB não se preocupa e nem poderia se preocupar, porque é nosso plano constitucional de direitos individuais. O
O que a ordem regula é a atividade de publicidade na advocacia. Então, se esse conteúdo viola o nosso código de ética, depõe contra a classe ou demonstra, por exemplo, bens, serviços, produtos que não têm rigorosamente nada a ver com a advocacia, mas que revelam ostentação. Ficou muito comum na rede social, por exemplo, um advogado com um carro de luxo importado subindo uma favela e dizendo que ele estava conseguindo liberar mais uma pessoa indevidamente presa, suspeita por tráfico de drogas. Então, a relação causa e efeito, ela não é uma relação adequada para a advocacia por uma razão muito simples. A advocacia não é baseada em BMW, em Mercedes subindo a favela. A advocacia é baseada na defesa do direito do cliente naquele locus, naquele lugar que é o sistema de justiça. Agora, se essa mesma pessoa é dona de um helicóptero e posta na sua rede social ela andando de helicóptero, evidentemente isso não tem nada a ver com a advocacia. E aí a OAB não tem relação com isso. Agora, a doutora Sandra, teve aí uma repercussão muito grande, né, após a publicação desse provimento em agosto. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa repercussão, como que ela foi, como que esse provimento foi visto aí entre os advogados. Entre a advocacia, ele foi muito bem recebido. O que aconteceu foram alguns ecos, alguns ruídos, por pessoas que não compreenderam o que é a palavra ostentação. Então, agora, a partir de agora, eu não posso mais mostrar uma sacola de compras de uma grife. Não é nada disso, porque para a gente na advocacia, penso eu sou advogada há 32 anos, e penso eu que um cliente não contrata um advogado ou uma advogada porque ela postou uma sacola numa loja de luxo no seu escritório. E a gente está falando de vida jurídica, a gente não está falando de vida pessoal. E as pessoas acabaram entendendo que essa expressão ostentação tinha a ver com a vida pessoal, e não tem. É bastante claro o provimento, mas a discussão é válida, a comunidade jurídica tem que se posicionar e a ordem existe em prol da advocacia e não o contrário, né? Então, a gente está todo mundo muito atento, e o comitê regulador é para isso, é para receber essas divagações e essas interpretações e dizer, olha, o que a gente está falando aqui em termos de ordem que pode ser punido é só isso, não é aquilo, né? É nesse sentido. Queria agradecer, muitíssimo obrigada pela participação da senhora, seja sempre muito bem-vinda aqui no nosso jornal e até breve. Muito obrigada, eu que agradeço. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça limitou a requisição de dados feita a um provedor de internet em investigação criminal. A 6ª turma do STJ deu provimento ao recurso em mandado de segurança para limitar a requisição judicial de informações aos dados relativos ao IP de usuários. Para o colegiado, a amplitude da requisição original violou o princípio da proporcionalidade, ao trazer determinação genérica sobre as pessoas investigadas e exigir informações que, em tese, não são importantes para as investigações. No curso do processo criminal, a juíza ordenou ao provedor que informasse dados das contas de todos os usuários que estiveram nas proximidades do local do crime no período em que ele aconteceu. A ordem incluía as informações registradas pelas interações entre esses usuários, como histórico de localização, identificação dos aparelhos, dados de nuvem e histórico de pesquisas. O provedor ingressou com mandado de segurança contra a ordem judicial, que foi indeferido pelo Tribunal de Origem sob fundamento de que o direito de sigilo não é absoluto, podendo ser afastado no caso de investigação criminal ou instrução processual penal. No STJ, o relator do recurso do provedor, ministro Sebastião Reis Júnior, explicou que a requisição judicial foi baseada em elementos concretos juntados aos autos, de forma que não seria possível falar em falta de motivação da decisão. A medida de requisição é necessária para esclarecer a identidade dos suspeitos. Entretanto, ponderou o ministro, no caso dos autos, a determinação não foi proporcional em sentido estrito, pois adentrou indevidamente na intimidade de pessoas indeterminadas, requisitando dados impertinentes em um primeiro momento. E você vai ver a seguir caso Henri Borel. Em depoimento, a Justiça Babá muda a versão sobre as agressões sofridas pelo garoto. Os detalhes do julgamento você confere daqui a pouco. Eu volto já. A Constituição é responsável por garantir direitos fundamentais historicamente conquistados pela sociedade
inclusive impedindo que tais direitos sejam abolidos por maiorias ocasionalmente formadas. A babá do menino Henry Borel mudou mais uma vez o depoimento sobre o suposto assassinato do garoto. Ela foi uma das testemunhas da primeira audiência sobre o caso. A sessão terminou na madrugada de hoje, no Rio de Janeiro. A babá Tainá Oliveira Ferreira foi a última a ser ouvida na audiência. Ela disse que nunca viu Henry ser agredido pelo padrasto, o ex-vereador Doutor Jairinho. Tainá afirmou ainda que se sentiu manipulada por Monique Medeiros, mãe de Henry. Durante o depoimento, a babá pediu para que Monique fosse retirada da sala e levantou suspeitas sobre a existência de um crime. Eu me senti usada pela Monique nesse determinado tempo. Ela vinha, contava, tentava me mostrar um monstro do Jairinho, né? E eu ficava com todas as coisas ruins, né, na minha cabeça. Era tudo suposição da minha cabeça. Eu nunca vi nenhum ato. Essa foi a segunda vez que Tainá Ferreira mudou sua versão para o caso. No primeiro depoimento que prestou à polícia, em março, a babá disse que nunca tinha percebido nada de anormal na relação do casal com o menino. Já na segunda vez que prestou esclarecimentos, em abril, Tainá afirmou que Monique sabia que o filho era agredido pelo padrasto e disse ainda que a mãe da criança pediu para que ela mentisse para a polícia no primeiro depoimento. Henry Borel morreu no dia 8 de março, aos 4 anos de idade. De acordo com a denúncia, ele foi vítima de torturas realizadas pelo padrasto e ex-vereador Jairo de Souza dos Santos Júnior, o doutor Jairinho. O Ministério Público também acusa a mãe do menino, Monique Medeiros, pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tortura e coação de testemunhas. Ao todo, 10 testemunhas de acusação foram ouvidas, entre elas o pai de Henry, Leniel Borel, que chorou durante o depoimento. Ele disse que dias antes de morrer, o filho deu indícios de que não queria voltar para a casa da mãe. As próximas audiências estão marcadas para os dias 14 e 15 de dezembro. O estado do Pará acatou recomendação do Ministério Público Federal para impedir dificuldades ao aborto após estupro. A recomendação do Ministério Público Federal foi expedida em setembro do ano passado, após o governo federal ter criado regras que podem inibir as vítimas de estupro de buscar o Sistema Único de Saúde para fazerem aborto. A Procuradoria-Geral do Estado informou ao MPF que os profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde que detectarem indícios ou confirmação do crime de estupro também vão seguir as determinações da portaria do Ministério da Saúde relativas às evidências do crime. Sobre o fornecimento de informações às vítimas de estupros, o MPF recomendou que elas devem ser informadas sobre todos os riscos à saúde, ou seja, tanto os riscos do procedimento de aborto quanto os riscos da manutenção da gravidez e do parto. Depois da atuação do Ministério Público Federal em Santa Catarina, pessoas surdas poderão ser acompanhadas por intérpretes de Libras em perícias do INSS. As pessoas surdas que necessitarem de interpretação em Libras durante perícias do INSS em Santa Catarina deverão preencher um formulário de solicitação de acompanhante disponível em todas as agências do Instituto no Estado. O intérprete deverá ser providenciado pelo próprio interessado e poderá ser acionado por celular. Por hora, a medida é válida somente para o Estado, mas, segundo o Ministério Público Federal, uma solução definitiva requer medidas de caráter nacional, com o INSS capacitando profissionais em interpretação em Libras e adotando normativas necessárias. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Tchau, tchau.